Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, eu quero convidá-los, você que tem e trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Abra no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos irmãos vão procurando, quero aqui reforçar mais uma vez, amanhã nossa grande vigília, onde estaremos aqui reunidos, buscando a face do Senhor Jesus. Estará ministrando a palavra do Senhor Jesus, presbítero irmão Erlon Daniel, da cidade de Porto Alegre. Deus tem usado seu servo de uma forma extraordinária. Também estará louvando aqui a dupla Júcio Evandro, a dupla, deixa eu me lembrar, Jonas e Daiane, e também Valéria e Cristian, né? Sara e Silveirinha, o Coral Coinonia também estará louvando, os cantores da casa, a igreja do Senhor aqui estará adorando o nome do Senhor Jesus. Venha, convide alguém para estar aqui, vai ser bênção de Deus. Amém, meus amados irmãos? Você que achou a referência bíblica, por gentileza, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado do lago. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Se levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, o texto que ora acabamos de fazer menção aqui nesta noite é um texto muito conhecido para aqueles que amam e leem e se alimentam das Sagradas Escrituras. Quantos de nós que estamos aqui nunca lemos ou ouvimos acerca do dia em que Jesus acalma a tempestade? O mar, o vento, as ondas obedecem à voz de Jesus. Eu preciso dizer aos irmãos que a natureza nunca teve problema de obedecer à voz de Jesus. Neste mesmo dia, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus está ensinando. Jesus, ele utilizava de pelo menos duas estratégias para ensinar o povo. A primeira estratégia que Jesus utilizava era subir em cima de uma montanha, subir em cima de um monte. Jesus utilizava da altitude para que o som da sua voz fosse mais amplo e alcançasse o maior número de pessoas.
Eu preciso que você reflita sobre isso, porque no tempo de Jesus não tinha um microfone abençoado como este que nós temos aqui. No tempo de Jesus não tinha um caixa de som, um som abençoado como este que nós temos aqui. No tempo de Jesus existia apenas a natureza. E a natureza obedecia à voz de Cristo. Aleluia. Jesus, na primeira estratégia, Jesus usa a altitude ao seu favor para pregar às multidões. Jesus, na sua segunda estratégia, e é a que ele usa aqui, ele vai utilizar a beira da praia. Oh, glórias! Jesus, neste dia, Jesus resolve entrar em uma embarcação, e ele pede para que eles coloquem a embarcação um pouco para dentro do mar. A multidão está na beira da praia ouvindo Jesus pregar. Jesus não está utilizando da altitude, Jesus está utilizando da beira da praia. Quando Jesus coloca a embarcação para dentro da água e começa a ministrar, eu fico imaginando Jesus olhando para o vento e dizendo: vento, eu preciso que a minha voz vá para a direita. Eu fico imaginando, irmãos, sem sombra de dúvida, o vento dizendo: eis-me aqui, Senhor, soprando para a direita. Se Jesus falasse: vento, sopra para a esquerda, o vento iria dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, soprando para a esquerda. Se Jesus falasse: vento, sopra dos quatro cantos e sopra no meio da multidão, certamente o vento iria dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o vento obedecer à voz de Cristo. Eu vejo as ondas obedecer à voz de Cristo. Eu vejo as aves obedecendo à voz de Cristo. Eu vejo a natureza na sua totalidade obedecendo à voz de Cristo. Aleluia! O único ser que eu encontro na Bíblia com dificuldade de obedecer à voz de Jesus é o ser humano. O ser humano é o único ser que tem dificuldade de obedecer à voz de Jesus. Se Jesus mandar um jumento, o jumento vai. Se Jesus mandar um cachorro, o cachorro vai. Agora o ser humano tem dificuldade de obedecer à voz de Jesus. Jesus está à beira da praia e ele pregava para as multidões e as multidões ouviam Jesus pregar. Até que chega ao final do dia, já era tarde, Jesus olha para os seus discípulos dentro da embarcação e ele diz: passamos para o outro lado do lago. Eu vou repetir isso aqui, porque Jesus vai dar uma ordem, ele vai dizer: passamos para o outro lado do lago. Quando Jesus diz passamos para o outro lado, você não vai ver sombra de dúvidas, você não vai ver Jesus dizendo talvez vamos passar, você não vai ver Jesus dizendo vamos tentar passar, não. Jesus vai fazer uma afirmação: passamos para o outro lado do lago. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui, porque quem está falando não é Pedro, quem está falando não é Tiago, quem está falando não é João, quem está falando que vai passar para o outro lado é Jesus Cristo. Porque uma coisa é eu falar, uma coisa é o evangelista Santino Silveira falar, outra coisa é Jesus falar: passamos para o outro lado do lago. A palavra de Jesus tem poder, a palavra de Jesus tem autoridade. Eu preciso dizer para alguém que se Jesus diz que você vai passar por esta aflição, você vai passar. Se Jesus diz que você vai vencer esta etapa, você vai vencer. Se Jesus diz que você vai chegar, você vai chegar. Eu vim dizer para alguém sem medo de errar, que pode o teu inimigo dizer que você não vai conseguir, pode até o teu parente dizer não tem mais solução, mas se Jesus já decretou, está decretado. Não tem homem na terra, demônio no inferno, que pode revogar aquilo que Jesus já falou ao teu respeito.
feito. Ele diz que vai passar, ele diz que vai passar. Quando ele ordena, acontece. A palavra dele é fiel. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Ele mesmo disse, Mateus 25, 24, 35, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 8, as flores murcham, as relvas caem, mas a palavra de Deus, permanece. O que ele falou, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai fazer. O que ele falou, ele vai realizar. Quantos creem nesta palavra? Abre a boca e dá glória para Jesus. Eu fico imaginando, irmão, como Pedro conhecia Jesus, João conhecia Jesus, Tiago conhecia Jesus, André conhecia Jesus, os discípulos conheciam Jesus e criam no poder da sua palavra. Eu fico imaginando um olhando para o outro e dizendo, se Jesus falou que a gente vai passar, a gente vai passar. Se Jesus falou que a gente vai atravessar para o outro lado, a gente vai atravessar. Só que tem um porém, no meio do lago, no meio do caminho. Ei, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Porque quando a gente recebe a palavra de Jesus, a gente toma posse, não é verdade? Só que o problema é no meio do caminho, no meio da trajetória. E o que tem, pregador? É que no meio do caminho é que vem o desânimo. É que é no meio do caminho que vem o cansaço. É que é no meio do caminho que vem as dúvidas. É que é no meio do caminho que vem as indagações. O profeta Elias, quando estava passando pelo meio do caminho, ele olhou para Deus e disse, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quando Paulo está no meio do caminho, ele olha para o espinho da carne, o evangelista irmão Ciantino Silveira, ele diz, afasta de mim. Jesus olha para ele e diz, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É no meio do caminho que o desânimo chega, o cansaço chega, as indagações chegam. É no meio do caminho, no meio do lago, que a tempestade se levanta contra a embarcação. Foi no meio do lago que as ondas começaram a se arremessar contra aquela embarcação. Foi no meio do lago que o vento começou a soprar contrário. Eu vim dizer para alguém, ainda que o vento sopre contrário, ainda que as ondas se levantem, ainda que a tempestade se levantem contra a tua casa, contra a tua vida, você está debaixo de uma palavra. Eu vim dizer para alguém que as lutas podem se levantar, mas não podem abalar a tua fé. Não permita que as lutas abalem, não permita que as tempestades abalem a tua fé, não permita que os ventos contrários abalem a tua fé. No meio do lago, a tempestade se levanta, o vento sopra contrário. Irmãos, isso aqui é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Porque se tinha uma embarcação que tinha perito, era a embarcação que Jesus estava. Pedro passou a sua vida toda pescando no mar da Galileia. Tiago passou a sua vida toda pescando. João a vida toda pescando. André a vida toda pescando. Se eles se criaram naquele ambiente, com certeza, sem sombra de dúvidas, já tinham passado por muitas tempestades na sua vida. Se tinha uma coisa que Pedro sabia, era atravessar uma tempestade. Se tinha uma coisa que João, Tiago, André sabiam, era atravessar uma tempestade, navegar no meio da tempestade. Só que dessa vez a tempestade era diferente. E eu preciso abrir um parênteses aqui. Tem vezes na tua vida que a tua experiência não vai contar. Tem vezes que você passa por tempestades que a tua experiência não vai dizer nada. Porque se a embarcação tivesse na mão de Pedro, a embarcação tinha afundado. Se a embarcação tivesse na mão de João, a embarcação tinha afundado. Se tivesse na mão de Tiago,
tinha afundado. Se estivesse na mão de André, tinha afundado. Só que essa embarcação aqui não estava na mão de nenhum deles. Essa embarcação estava na mão de Jesus Cristo. Prova disso é que os discípulos ficaram atônitos e apavorados, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos. Em outras palavras, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Não te importa, Senhor, que pereçamos. Só que a Bíblia diz: e Jesus estava na polpa. Eu vim dizer para alguém que no meio dessa tempestade, Jesus está naquele ambiente. Jesus está naquela casa. Se Jesus está no barco, a família não afunda. Se Jesus está no barco, o casamento não afunda. Se Jesus está no barco, o chamado, o ministério não vai afundar. É Jesus que está na embarcação. É Jesus que está no controle. Olha onde é que Jesus está. A Bíblia diz que Jesus está na polpa. Aleluia! A polpa da embarcação é a parte traseira da embarcação. Naquela época, geralmente quem dava direção à embarcação não é quem ficava na frente, era quem ficava atrás. Quem estava dando direção àquela embarcação não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era André, era Jesus Cristo. Jesus Cristo está no controle. Ele está no controle da tua casa, Ele está no controle do teu casamento, Ele está no controle do teu ministério. Eu vim dizer para alguém: não turbe o teu coração, não perca a tua paz, não perca a tua calma. Jesus está no controle. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus está no controle, 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 aleluia! Jesus estava na polpa. Só que quando os discípulos olham para Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Aí alguém se pergunta: o vento era contrário, as ondas batiam e arremessavam-se contra a embarcação, de modo que o barco já estava sem cheiro de água. Isso aqui é difícil até de explicar, porque como é que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade dessa? Como é que alguém consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir? É que quem estava na embarcação não era qualquer um, era o próprio Jesus. E se Jesus está na embarcação, a palavra está na embarcação, o verbo encarnado está na embarcação, a palavra divina está na embarcação. E quando eu olho para a palavra, eu vejo a palavra dizendo, Salmo 4:8, em paz deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vejo Salmo 91 primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Jesus está dormindo, porque não existe tempestade capaz de tirar o sono e a paz de Jesus. As ondas podem até conseguir tirar a nossa paz, mas não tiram a paz de Jesus. O vento pode até mexer com o nosso psicológico, mas não afeta Jesus. Não existe tempestade capaz de fazer Jesus sair do controle. Não. As tempestades não abalam Jesus. As ondas não abalam Jesus. Os ventos não abalam Jesus. Aleluia! O que abalam foram os discípulos. E os discípulos olham para Jesus e dizem, Mestre, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz, e ele, Jesus, despertando, vírgula, repreendeu. Eu
preciso dizer algo aqui que é muito profundo. Porque quando você vai estudar esta palavra repreender aqui no original, Marcos vai usar de uma expressão chamada epitimal. Marcos ele vai utilizar dessa expressão algumas vezes durante a sua biografia que ele escreve a respeito de Jesus. A primeira vez que Marcos escreve essa expressão epitimal, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 25. Olha o que a Bíblia diz: mas Jesus o repreendeu, epitimal, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aqui eu entendo porque que Marcos utiliza dessa expressão, epitimal. Porque Jesus não está indo para qualquer ambiente. Quando Jesus vai partir para o outro lado, Jesus tinha um destino. Qual era o destino? A região de Gadara, ou a região de Decápolis. Nesta região, nesta cidade, existia um homem que estava possesso de demônios. Habitava no meio dos sepulcros. A sociedade não conseguia travar este homem. A Bíblia diz que ele era preso com cadeias e grilhões, e ele os despedaçava e ninguém podia subjugá-lo, e andava sempre à noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e se ferindo com pedras. Jesus tinha um endereço certo, era a região de Gadara. Eu preciso dizer para alguém que os demônios, irmãos, são territoriais. Existia uma legião de demônios que subjugava Gadara, que usava este jovem, que possuía este jovem de uma força extraordinária, assustadora. Quando Jesus está indo para Gadara, Jesus está indo com um propósito. Qual é o propósito? Libertar este homem dos demônios. Destronar aquela legião que reinava em Gadara. Só que os demônios são territoriais. Eu fico imaginando, Jesus está indo em direção a Gadara. Os demônios sabem que Jesus está chegando. Os demônios sabem que Jesus está vindo aí. Porque ainda que os discípulos demorassem para reconhecer quem era Jesus, os demônios sabiam muito bem quem era Jesus. Jesus, certa feita, pergunta para os seus discípulos e pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos dizem, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Aí se levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que os demônios, de longe, conheciam quem era Jesus. Sabiam quem era Jesus. Tanto é que toda vez que Jesus chegava em um lugar que havia demônios, os demônios de longe diziam: ó Cristo, vieste nos atormentar antes do tempo. Eu fico imaginando, enquanto Jesus está navegando pelo lago de Genezaré, o mar da Galileia, os demônios já conturbados e atônitos dizendo: está vindo ele. A gente precisa parar Jesus. A gente precisa afundar a embarcação de Jesus. A gente precisa neutralizar Jesus. Por isso que eu entendo porque é que Marcos utiliza a expressão epitimal, evangelista irmão Santino Silveira. E esta expressão significa literalmente revelar o histórico de quem está por detrás. Revelar o histórico de derrota de quem está por detrás. Quando a Bíblia diz que Jesus despertando repreendeu, é Jesus acordando e dizendo: peraí, não precisa se assustar, eu já sei quem é que está causando essa tempestade, eu já sei quem é que está causando estas ondas, eu já sei quem é que está causando este vento, e quem está causando as ondas tem histórico de derrota, quem está causando essa tempestade tem histórico de derrota. Histórico de derrota, pregador? Sim, ele tem histórico de derrota no céu, quando ele foi derrotado. Ele tem histórico de derrota no jardim, quando Deus liberou a palavra
palavra, e da semente da mulher nascerá um, e ele esmagará a tua cabeça. Ele tem histórico de derrota no nascimento de Jesus Cristo. Quando queriam matar ele tem histórico de derrota. Quando Jesus atravessou o deserto e ele passou pela tentação, ele tem histórico de derrota. Quando os fariseus procuraram matar Jesus e não conseguiram, ele tem histórico de derrota. Quando Jesus, no alto do Golgotá, abriu seus braços e disse: Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. Eu vim dizer para alguém que este inimigo que se levanta contra a tua casa, que se levanta contra a tua vida, que se levanta contra o teu casamento, que se levanta contra a tua chamada, tem histórico de derrota, tem histórico de derrota, tem histórico de derrota, tem histórico de derrota, tem histórico de derrota. Ele é derrota. Para você melhorar o glória a Deus, eu vou dizer, Romanos capítulo de número 16, versículo de número 20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé da igreja. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus. Tem autoridade descendo sobre a tua vida hoje. Tem autoridade descendo sobre a tua vida hoje. Tem autoridade de Deus descendo sobre a tua vida hoje. Os demônios não vão conseguir fazer bagunça naquela casa. Os demônios não vão conseguir afundar aquela. Pega na mão de alguém que está do teu lado, vai. Pega na mão de alguém que está do teu lado, começa a orar por ele, começa a orar por ela, porque enquanto você ora, tem demônios batendo em retirada agora, tem enfermidade batendo em retirada agora. Era calamando que me assa, rabaia calama, remia calamachúria, eremita calamatoque lamahaias. Eu estou sentindo a graça de Jesus, eu estou sentindo a graça de Jesus. Se tiver que cair, que caia os planos de Satanás. Se tiver que cair, que caia os planos do diabo. Mas você, a sua casa, a sua família, permanece só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. Abre a boca, abre a boca. Esse lugar vai explodir. Jesus repreende a tempestade, o vento se acalma, o mar se aquieta. Porque, como eu disse no início da mensagem, a natureza nunca teve dificuldade de obedecer à voz de Jesus. Quando o mar se acalma, os discípulos atônitos um para os outros, eles vão perguntar dizendo: quem é esse? Até os demônios sabiam quem era Jesus, mas os discípulos ainda aqui: quem é esse? Quem é esse? Eu já vou encerrar. Quem é esse? A pergunta que não queria se calar naquela embarcação, naquela noite, era: quem era ele? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vem para a Bíblia, Salmo de número 91, versículo de número 2: ele é o meu Deus, o meu refúgio e o meu baluarte, em quem eu confiarei. Quer saber quem ele é? Salmo de número 46: Deus é o nosso refúgio,
a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quer saber quem Ele é? Salmo 24, verso 8. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém do lado de dentro pergunta: quem é esse o Rei da Glória? E alguém responde: é o Senhor, poderoso na batalha. Este, o Rei da Glória. Quer saber quem Ele é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quer saber quem Ele é? Aleluia! Apocalipse, quando Ele se apresenta para João, Ele vai dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou Alfa e eu sou o Ômega. Eu estive morto, mas estou vivo, mas estou vivo, mas estou vivo. Quer saber quem Ele é? Apocalipse capítulo 4. Eis aí o leão, eis aí o leão, eis aí o leão da tribo de Judá. Quer saber quem Ele é? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Senhor Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se fazendo-se semelhante aos homens, e se achando na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que se dobre aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Arabaia Calamahácia. Se coloque de pé. Manacasuba Labahácia. Menina. Aleluia. Deus está liberando cura aqui esta noite. Tem pessoas que vão sair daqui curadas. Eu vou repetir: tem pessoas que vão sair daqui curadas. Não importa o que o médico falou, não importa qual é o laudo, não importa, Deus está liberando cura aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem demônios, potestades neste momento que estão caindo por terra. Eu preciso dizer para alguém: nem toda discussão é de ordem natural, nem toda contenda é de ordem natural. Nem toda tempestade que se levanta na tua casa é de ordem natural. Nem todo problema que chega dentro do teu lar é de ordem natural. Tem coisas que são espirituais. Abada Kalamanarabagaia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu já vou entregar para o nosso vice-presidente evangelista, irmão Santinho de Silveira, vai chamar você para orar. Mas feche os seus olhos por um instante, porque nós estamos aqui em uma batalha espiritual. Se tem alguém que não quer ver você passar para o outro lado, é Satanás e os seus demônios. Se tem alguém que não quer ver você prosperar, é Satanás e os seus demônios. Se tem alguém que não quer ver você crescer, é Satanás e os seus demônios. Mas dentro dessa embarcação existe alguém, o nome dele está acima de todos os nomes, e ele já se levantou, e ele já se levantou. Eu vou repetir: e ele já se levantou. Quantos acreditam, vem aqui à frente.
Kabanakas,